que vocês estão preparados para o exercício 4 de Física das Específicas da segunda fase da FUVEST 2021. Eu esqueci até me mudar de lugar, agora sim. O exercício 4, de cara a gente já vê um espelho, uma pessoa, uma luzinha, então a gente já fica desconfiando que é um exercício de ótica, né? Ele fala que uma pessoa de altura Hzinho posiciona-se de pé em um quarto vazio, no qual 3 das 4 paredes são escuras, enquanto a parede restante é um espelho quase perfeito. O quarto é iluminado por uma única lâmpada, aproximadamente esférica e situada a uma altura 2Hzinho. Então a pessoa tem Hzinho, a lâmpada está mais Hzinho para cima dela, só que para trás dela. A figura 1, que é a que está aqui à esquerda, mostra uma vista superior, e a figura 2, uma vista lateral do quarto. Na figura 2, O indica a posição da figura e E a posição do espelho. As dimensões da lâmpada são muito menores do que os demais comprimentos relevantes, então nossa lâmpada é praticamente um ponto. Aí ele também fala que nessas condições são formadas 2 sombras da pessoa no piso do quarto. Na folha de resposta, há diagramas nos quais o círculo representa a pessoa e os tons mais claros / escuros indicam uma sombra menos / mais intensa. Aí eu copiei os diagramas aqui embaixo, tá vendo ali embaixo? Ó, letra A tem 4 diagramas. Aí a gente pode perceber que tem uma sombra mais escura, que é preta, e uma sombra mais clara, que é meio cinza. Cada uma está para um lado, e em cada um dos diagramas muda o lado de cada sombra e muda o tamanho dessas sombras. E aí na letra A ele quer que a gente escolha qual dos diagramas melhor corresponde ao padrão de sombras que seria observado nessa sala descrita aí nessa situação. Então o que a gente vai ter que pensar? Primeiro, a gente vai ter uma sombra assim, direto, por causa, esquece o espelho, só de ter a fonte de luz pontual e a pessoa, a gente já teria a pessoa projetando uma certa sombra, porque a pessoa é um objeto opaco, né? Não dá para passar luz através dela. Então a luz conseguiria passar por cima da cabeça dela, só que dá certinho ali no final da sala, então iluminaria se tivesse mais alguma coisa para lá, mas para cá não, porque a hora que bate na pessoa não dá para atravessar. Aqui também não, e daí para cá já começaria a atravessar. Certo, então essa lâmpada está a uma distância 2D aqui, e aí a gente já tem uma certa sombra sendo projetada aqui entre O e E, né? Mas a 2D para dentro do espelho, agora pensando no espelho, a gente teria a imagem dessa lâmpada, e a imagem dessa lâmpada também vai estar iluminando a pessoa, só que está mais longe. E aí a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, então pensando na lâmpada e na pessoa, o mais longe que ela consegue chegar é mais ou menos nessa reta que eu desenhei aí, meio torto, mas dá para entender. Agora, se viesse um pouco mais perto, já não chegaria do lado de lá, percebam? Então, o que a gente nota? Para a direita do O, a gente tem uma iluminação direta da própria lâmpada, mas entre esse ponto O e o primeiro ponto que vai ser iluminado pela imagem, vai ter uma iluminação média, diríamos assim, porque ela está sendo iluminada pela lâmpada, mas não pela imagem. E para lá, a gente vai ter uma iluminação completa, que é pela lâmpada e pela imagem. Para lá daquele pontinho, esse pontinho aqui, para ser mais específica, ó, esse pontinho aqui. Então, para cá está tudo iluminado. Entre esse pontinho e o O, a gente tem mais ou menos uma iluminação. Então, a gente tem uma sombra mais clarinha. Enquanto que do outro lado, a gente tem uma sombra bem sombra mesmo, porque a iluminação direta não está chegando entre o ponto O e o ponto E. Então, como é que a gente desenharia isso? Uma sombrinha aqui, uma sombrona para o lado de lá, só que essa sombrona é menos escura. Ela é um pouco clara, porque tem a iluminação direta chegando. E a sombrona, a grandona, para o lado direito, que é a clarinha, vai ser maior do que a pequenininha, que é a totalmente escurona lá. E aí a gente olha nos diagramas, então a cinza tem que ser maior e ela tem que estar para a direita. A preta tem que ser menor e estar para a esquerda. Então a gente marca o diagrama 2. Como a gente explicaria isso? Com um desenho, assim, tipo esse que a gente fez. E a gente já aproveitaria esse desenho lá no quadro de resposta para a letra B e para a letra C também. E na letra C, inclusive, a gente vai entender melhor porque que um deles ilumina mais do que o outro, diríamos assim. Tem a ver com as distâncias, mas a gente vai chegar lá. Vamos para a letra B primeiro. Na letra B, ele quer que a gente determine os comprimentos das sombras AO e OB. O O é a pessoa,
A é o ponto onde se formou a sombra preta aqui no diagrama, e o B é aquele ponto que eu desci a minha imagem para apontar, que é onde formou a outra sombrinha. Então, A e B aqui. A gente pode desenhar, por isso também, né, reforçando a necessidade de a gente repetir um desenho parecido com esse lá na folha de resposta, só que não precisa de todos esses raios que eu desenhei, né, gente? Esses aqui são meio inúteis, eu só desenhei para mostrar para vocês que eles não iam passar da pessoa. A gente só precisa da situação limite ali. Então, a gente pode começar analisando uma semelhança de triângulo desse laranja com esse verdinho e laranja. Para a gente representar a semelhança de triângulo, é importante a gente dar nome para os nossos triângulos. Então, o triângulo verde seria o triângulo AOF ou T, porque o F e o T são o mesmo ponto, vou chamar de AOT. E o laranja seria A. Aí esse ponto aqui embaixo não tem nome, eu vou dar um nome para ele, vou chamar de G. Que aqui tem F, né? Então o próximo é G, sei lá. E lá em cima também não tem nome, mas é a lâmpada, então vou chamar de L. Então seria o nosso triângulo AGL. E esses triângulos são semelhantes porque os dois têm 90 graus e tem o mesmo ângulinho aqui do lado, né? Então eles têm os mesmos ângulos, os lados vão ser proporcionais. E aí a gente tem uma alturinha Hzinho no verde, que é a altura da pessoa, a altura da lâmpada era 2Hzinho, a distância entre o A e o G é 2D, e a gente quer saber a distância entre o A e o O. E aí, olhando assim, a gente já percebe que o triângulo laranja é o dobro do verde, né? Então, necessariamente, o verde vai ser metade. Então, a distância entre o A e o O vai ser a mesma distância entre o E e o O, que é o próprio desão. Então, o AO a gente já tem diretamente aqui da semelhança de um triângulo ser o dobro do outro, que ele vai ser o próprio D. O AO, então, é o D, e essa já é metade da nossa resposta. Aí, se vocês quisessem montar as semelhanças completas, vocês poderiam dizer Hzinho sobre 2Hzinho igual a AO, que é a nossa incógnita, sobre 2Dzão, e aí você ia chegar que o AO é o Dzão. Podia ser também. Aí a gente vai pensar em um outro triângulo. Vamos lá, esquece esse agora, vamos para este triangulinho rosa, que contém o OB, que é a nossa outra incógnita, é semelhante a este triangulão azul. Só que ele é muito grande para então eu diminuir ele na hora de pôr aqui do lado, tá? Então, o rosa e o azul. O rosa começa lá no B, aí ele vem aqui no O, e lá em cima é o F ou o T. O azul começa no B, aí aqui não tem nome, e aqui também não tem nome, mas eu vou chamar de L', a imagem da lâmpada, e J aqui embaixo para ficar diferente. E aí eu dei nome para ele, eles também são semelhantes, porque eles têm o mesmo 90 graus e o mesmo angulinho lá no B. E aí eu sei que a distância entre o T e o O é H, a distância entre a imagem da lâmpada e o J é 2H, que é a altura da lâmpada. A gente sabe que a distância entre o J e o B é 2D entre o J e o A, mais D entre o A e o O, mais o OB para chegar no B. Então, essa é a distância toda, enquanto o OB é só OB mesmo. E eles são semelhantes, né? A gente já tinha falado que eles são semelhantes. Então, eu posso escrever a equação da semelhança deles como sendo 2Hzinho sobre H, então eu vou pôr uma altura sobre a outra. Como eu coloquei a altura do azul primeiro, eu tenho que pôr a base do azul primeiro do outro lado. 2D mais D dá 3D, mais OB, e do rosa é só OB. Aí eu posso cortar o H, multiplicar em X, então vai ficar 2OB igual a 3D mais OB. Vou passar o OB para o outro lado subtraindo, 2OB menos OB dá OB, então OB é 3D. E essa é a segunda parte da resposta da letra B, porque ele queria o OA, que é D, e o OB é 3D, comprovando então a diferença entre os tamanhos. De fato, a sombra cinza era maior, mais especificamente ela tem o triplo do tamanho da sombra preta. E agora a gente vai ver a diferença entre a iluminação dessas duas coisas. Apaguei tudo de novo, vamos ler agora o que vem aqui embaixo. Aí percebe que tem um textinho antes da letra C, ele faz parte da letra C, só que ele não está incluído exatamente na letra C. A intensidade da radiação luminosa é definida como energia luminosa transportada por unidade de área por unidade de tempo. Para fontes luminosas esféricas pontuais, que é o que a gente tem, a intensidade luminosa em um certo ponto deve diminuir com o inverso do quadrado da distância, do ponto até a fonte. Então, a intensidade, vou chamar de I, deve diminuir conforme a distância aumenta. Então, conforme a distância aumenta, a intensidade diminui, só que o quadrado da distância. Então, a intensidade vai ser uma constante, que eu não sei o que é, não me interessa, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? A distância entre o ponto que está iluminando, que seria a lâmpada,
e o ponto onde eu estou analisando essa iluminação. Então, por exemplo, calma lá, vamos ler a pergunta primeiro, depois a gente vê o exemplo. Desprezando as dimensões da cabeça da pessoa em relação aos demais comprimentos relevantes e tomando H igual a D, então H e D agora são iguais, e supondo que não haja reflexão relevante da luz em qualquer outra superfície que não a parede espelhada, determine a razão numérica entre a intensidade luminosa no ponto F e no ponto T. Então seria tipo a frente e atrás da cabeça, entendeu? Assim, uma tá vindo daqui, outra tá vindo daqui. E aí ele fala que está localizado na cabeça da pessoa, indicado na figura 2, que está aqui o F e o T, cada um está para um lado. Então vamos começar pelo T. O T está sendo iluminado diretamente por essa lâmpada aqui, direta, não pela imagem. Então, se a gente for ver a distância, a gente tem que ver a distância da lâmpada até o ponto T. E a gente não sabe que distância é essa, né? Ele não deixa a gente usar Dzinho, a gente só pode usar Hzinho e Dzão, que são iguais. Então a gente vai ter que descobrir quanto vale esse Dzinho em função do Dzão ou do Hzinho, que é a mesma coisa agora. Como? Vamos olhar para um triângulo. Pintei o triângulo de roxinho. Eu sei que cada um dos catetos do meu triângulo, o de baixo valia D e o de cima valia H, só que eles são iguais, então vou chamar os dois de D. Então aqui é D, aqui é D, aqui é 90. Se eu sei os dois catetos e eu quero a hipotenusa, é só fazer um Pitágoras. D quadrado igual Dzão quadrado mais Dzão quadrado, dá 2Dzão quadrado, tira a raiz, vai ficar... Na verdade, eu nem preciso tirar a raiz, porque a minha distância aqui era o quadrado, então eu posso já substituir o quadrado ali. Então, a intensidade no T, que é a parte de trás da cabeça, vai ser aquela constante, que a gente não sabe o que é, dividido por 2Dzão ao quadrado. E a gente vai fazer a mesma coisa para o F, que é a iluminação que vem lá da outra, né, lá da imagem. Aí a gente vai descobrir o valor para ela, da distância, depois com a distância a gente acha a intensidade, e faz a razão entre elas, que é o que ele quer que a gente faça. Ok? Então vamos lá. Como é que eu descubro esse D agora? Vou fazer um outro triangulinho aqui. O cateto de pé é o mesmo Dzão, e o cateto deitado aqui na horizontal, a gente tem 2Dzão mais Dzão. Então é 3Dzão. Tem 90 graus, é só a gente fazer Pitágoras de novo. D quadrado é igual a Dzão quadrado mais 3Dzão ao quadrado, só que tanto 3 quanto Dzão estão ao quadrado. Então vai ficar 9Dzão ao quadrado mais Dzão ao quadrado, que dá 10Dzão ao quadrado. E aí, de novo, eu poderia tirar a raiz, mas como eu quero o próprio D ao quadrado, não preciso tirar a raiz. E aí a intensidade na frente, seria tipo na testa da pessoa, seria aquela mesma constante, que não interessa o que é, dividido por 10D quadrado. Ele quer a razão entre F e T. Então, a gente quer IF sobre IT. Então, vai ficar K sobre 10D quadrado sobre K sobre 2D quadrado. Barrigão, barriguinha, extremos pelos meios, né? K vezes 2D vai em cima, K vezes D quadrado e K vezes 10D quadrado vai embaixo. Corta tanto K quanto D quadrado e aí sobra 2 sobre 10, que simplificando dá 1/5. E essa é a nossa resposta. E a gente percebe, portanto, que a luz que vem direto ilumina 5 vezes mais do que a imagem. Por isso que a gente tem aquela diferença das sombras, confirmando então a nossa hipótese inicial de que a parte cinza seria mais iluminada diretamente e menos pela outra que está longe, que na verdade não é iluminada por longe, enquanto que a outra é o contrário. E aí, enfim, essa é a ideia. E aí a gente acabou esse exercício. Espero que vocês tenham gostado dos meus desenhinhos e dos meus triangulinhos aí. E logo a gente volta com a próxima, que é a questão 5 e penúltima questão da FUVEST 2021.